seriam os vilões? As redes sociais e os smartphones? Será que os pais têm alguma culpa pela superproteção na maneira de criar os filhos? São muitas as perguntas e as respostas, em geral, dependem do que as pessoas querem ouvir. Mas o fato é que os jovens da geração Z andam um tanto sem rumo, perdidos entre as fantasias do universo digital e um certo vazio interior. Não bastasse tudo isso, eles vêm demonstrando uma falta de interesse pelos encontros com amigos e até pelo namoro. Não à toa tem crescido o número de relacionamentos virtuais. E para completar, os rapazes se queixam de que com as limitações impostas pelo feminismo, fica muito estreita a margem para serem acusados de machismo. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. E o que fazer para reverter esse quadro entre os jovens? Como tirá-los desse mundo virtual? Algumas das medidas não são fáceis de adotar e certamente vão provocar diferentes reações entre eles. No livro Geração Ansiosa, o professor Jonathan Haidt recomenda: o acesso das crianças aos celulares deve ser adiado até o fim do ensino fundamental. As mídias sociais devem ser evitadas até os 16 anos. O uso dos smartphones deve ser proibido nas escolas. Crianças e adolescentes precisam ter mais acesso a brincadeiras ao ar livre. E também devem ser incentivados a assumir maiores responsabilidades. Os pais e escolas precisam promover atividades ao ar livre e passeios no campo, se possível em lugares distantes. Existem hoje casos de pacientes que estão diagnosticados, por compulsão pelos eletrônicos. Pessoas que precisam, muitas vezes, sofrer intervenções, tanto medicamentosas como através de terapia. Eu costumo dizer que só o tratamento psicológico não funciona se dentro de casa o ambiente é hostil. A hostilidade, a inquietação, para onde é que as pessoas vão buscar conforto? No mundo virtual. Você sabe que eu já atendi pacientes que eles ficavam muito, um adolescente que ele ficava só no mundo virtual, ele não queria fazer parte do mundo real, porque o mundo real dele era um tédio, Não podia brincar, não podia fazer piadas, era um mundo extremamente rígido que ele não podia ser um adolescente. A defesa dos direitos das mulheres parece que está incomodando uma parcela dos homens, mais exatamente dos jovens. Uma pesquisa realizada em 27 países europeus indica que os homens com menos de 30 anos acreditam que a promoção dos direitos das mulheres foi longe demais e acaba invadindo os direitos dos rapazes. De acordo com um levantamento feito pelo European Social Survey, os homens da faixa etária abaixo dos 30 anos, ao contrário daqueles com mais idade, realmente acham que o feminismo restringe as oportunidades dos jovens do sexo masculino. A questão da escolaridade é outro fator que marca uma diferença entre os jovens. Nos países da União Europeia, 46% das moças completam um estudo superior, enquanto 35% dos rapazes alcançam a graduação. Nos países mais ricos, 28% dos rapazes não chegam a completar um ciclo escolar que lhes permita um nível básico de leitura. Entre as meninas, o número é de 18%. Uma das diferenças entre moças e rapazes na União Europeia é a divisão política. Elas pendem à esquerda e eles à direita. Dados do European Social Survey mostram que as moças tendem a votar nos partidos de esquerda ou liberais, e os rapazes ficam à direita. De acordo com o levantamento, o voto dos jovens do sexo masculino é um dos principais fatores que levaram ao crescimento dos partidos de direita na Europa.
como o AfD, Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, o Confederação, na Polônia, o Chega, em Portugal, Partido pela Liberdade, na Holanda, e o Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni. Existe uma grande diferença entre o que os líderes nas empresas pensam e a expectativa dos jovens com o mercado de trabalho, conforme revelam as pesquisas. Quais os caminhos para o futuro? 8 em cada 10 líderes têm dificuldade de conduzir o ambiente multigeracional. Mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos candidatos da geração Z. Mais da metade dos profissionais dizem ter dificuldade para lidar com as diferentes gerações e suas expectativas no mundo corporativo. Em 2024, as pessoas nascidas entre 1995 e 2010 devem ultrapassar os baby boomers no mercado de trabalho em tempo integral, de acordo com um levantamento da Glassdoor, um dos maiores sites de vagas e recrutamento do mundo. Quase 2/3 da geração Z sentem que é muito importante trabalhar para um empregador que compartilha seus valores. Nos tempos atuais, os jovens têm se mostrado altamente engajados em questões de justiça social, sustentabilidade e outras envolvendo a coletividade. Também costumam priorizar o bem-estar em detrimento da carreira e são mais preocupados com a saúde mental do que as gerações anteriores, de acordo com a American Psychological Association. Sobre dinheiro, 46% dos membros da geração Z consideram a remuneração um fator central ao decidir aceitar um novo emprego. Mas 75% preferem um que ofereça total flexibilidade a outro com um salário mais alto. Isso porque a geração Z quer que o trabalho se adapte ao seu estilo de vida e não o contrário. Sem contar aqueles que querem virar chefe na semana seguinte ao ingresso na empresa. Para a diretora da Ernst Young, Stephanie Coleman, não podemos colocar os talentos de amanhã nos empregos de ontem. Não é à toa que uma tendência em alta entre a geração Z seja o trabalho simultâneo em 2 empregos, o chamado polywork. Segundo o IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 3º trimestre do ano passado revelou que mais de 500 mil brasileiros entre 14 e 29 anos declararam ter 2 empregos e mais de 27 mil tinham 3 ou mais ocupações. Daqui a pouco, será que os jovens de hoje estão passando por uma crise antecipada de meia-idade? E ainda, com ou sem crise, há quem acredite que os integrantes da geração Z são muito mimados. Para as gerações mais velhas, os jovens de hoje andam muito mimados. Mas há quem veja os integrantes da geração Z como colaborativos, autossuficientes e pragmáticos. A primeira geração que não conheceu o mundo sem a internet. Também chamados de Zoomers, por sua relação com a tecnologia, esses jovens nascidos entre 1995 e 2010 absorvem informações de forma rápida e se adaptam a mudanças com facilidade. Por um bom tempo, essa geração foi criticada por não querer crescer. É tida como preguiçosa por não arranjar trabalho nas horas vagas. No entanto, boa parte acaba ganhando algum dinheiro na internet das mais diversas formas. Idosos, para quem a carteira de habilitação foi um rito de passagem para a idade adulta, se incomodam com a falta de interesse deles em obter a sua.
Desaprovação que não leva em conta que não precisam dirigir, já que têm acesso rápido aos aplicativos de transporte. Segundo Roberta Katz, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento da Universidade de Stanford e chefe do estudo, essa é uma geração autossuficiente, que preza a diversidade e é muito colaborativa. De acordo com Katz, que chefiou uma equipe multidisciplinar de pesquisadoras, esses jovens de 14 a 29 anos valorizam a flexibilidade e a autenticidade, tanto no trabalho como na vida pessoal, tendem a questionar as regras e a hierarquia. Muitas vezes não sabem exatamente o que querem. Daí a importância do diálogo com pessoas de outras gerações, desde que haja respeito, consideração, apreço e confiança entre elas. Sem uma conversa sadia, haverá um confronto inútil entre o passado e o futuro. O estudo sobre a geração Z incluiu 120 entrevistas feitas em universidades dos Estados Unidos e Inglaterra, além de pesquisas nos dois países, com mais de 2.000 jovens entre 18 e 25 anos. O resultado do estudo foi detalhado no livro Geração Z Explicada: A Arte de Viver numa Era Digital. A geração Z, ela vem para quebrar muitos paradigmas e vem de forma muito positiva. A geração Z é uma geração que ela se permite escolher, ao invés de ser escolhida. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, eles escolhem o lugar que eles querem trabalhar. A geração Z, ela é inclusiva e ela abriu, assim, discussões extremamente importantes para a saúde da nossa sociedade, como inclusão, né? E a gente ainda tem muito para conversar a respeito disso, mas eles trouxeram isso e isso veio para ficar. Vamos falar sobre inclusão. A geração Z não busca estabilidade, a geração Z gosta de novidades e não teme mudanças. E eu penso que isso, assim, veio para acrescentar e colaborar muito com a nossa evolução. Uma geração socialmente consciente que prioriza a saúde mental e a sustentabilidade, e que só nos Estados Unidos representa 1/5 da população. Quais são os hábitos de consumo desses jovens que têm um poder de compra de centenas de bilhões de dólares? Abertos a novas tecnologias, 61% deles veem com bons olhos conteúdos criados com a ajuda de inteligência artificial nas redes sociais. É o que revela a pesquisa da eMarketer sobre os hábitos das gerações americanas. Essa é a tecnologia que usam para agilizar tarefas como a edição de textos, a revisão de códigos de programação e o planejamento de viagens. Com fortes opiniões sobre o mundo em que vivem, os Zoomers não têm medo de expressá-las. Conhecidos por sua responsabilidade social, mais da metade deles querem que as marcas que consomem deem apoio prioritário à saúde mental, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Big Village. As causas ambientais, incluindo a crise climática e a sustentabilidade e as equidades racial e de gênero, vêm juntas em segundo lugar, com 47%. Também desejam que as marcas apoiem os direitos LGBTQIA+, e o ativismo político. O interesse deles na sustentabilidade contribui para o crescimento da revenda, principalmente quando o assunto é moda. Mais de 6 em cada 10 dos Zoomers preferem um item de segunda mão a um novo. Para compartilhar opiniões, buscar recomendações e se manter informada sobre o que acontece no mundo, a geração Z prefere as redes sociais. O Instagram para mensagens diretas e stories. No entanto, o TikTok ganha terreno a cada dia, principalmente para vídeos curtos. Para os longos, o campeão ainda é o YouTube. Lembrando que esses jovens, só nos Estados Unidos, têm um poder de compra somado que chega a 360 bilhões de dólares. Na hora de uma compra, além das redes sociais, os influenciadores digitais têm um papel importante, principalmente na descoberta de roupas, produtos de beleza, saúde e cuidados pessoais. As favoritas, novamente, são TikTok e Instagram.
mas eles também são mais propensos a descobrir novos itens nos sites das marcas e menos em páginas e aplicativos de varejo. No entanto, parte dos Zoomers também conhece novos produtos em lojas tradicionais e conversas com amigos e familiares. Embora estejam no começo da vida, os jovens de hoje podem estar sofrendo do equivalente a uma crise de meia-idade. Ao contrário do que muitos acreditam, a juventude atual está menos feliz do que as gerações anteriores. Essa é uma das conclusões do relatório sobre a felicidade mundial, elaborado pela Universidade de Oxford e pela ONU em mais de 140 países. O documento aponta uma queda acentuada no índice de felicidade das pessoas abaixo de 30 anos, especialmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. O declínio do bem-estar entre os jovens tirou os Estados Unidos da lista das 20 nações mais felizes. No país mais rico do mundo, os jovens já são menos felizes do que os idosos. O médico Vivek Murthy é um cirurgião geral dos Estados Unidos, a autoridade máxima em saúde pública do país. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Murthy diz que a culpa da infelicidade dos mais jovens pode ser do uso em massa das redes sociais. O médico afirma que deixar que as crianças utilizem as redes sociais é como dar um medicamento sem ter sua eficácia e segurança comprovadas. Para o Dr. Murthy, o fato dos governos não terem conseguido regulamentar melhor o uso das redes é uma loucura e o preço a ser pago por isso é muito alto. Ainda sobre as redes sociais, os especialistas alertam para uma outra questão. Os jovens atuais estão trocando a convivência com os amigos pelo mundo virtual, onde são submetidos a uma avalanche de memes, críticas e dramas reais ou fictícios. E essa tempestade pode ser demais para as personalidades ainda em formação. Para os estudiosos do assunto, não há dúvida, os smartphones e as redes sociais são os maiores vilões. Eles afastam os jovens das rodas de amigos e até das namoradas e namorados. Ao contrário de outras gerações, os jovens de hoje estão namorando cada vez menos. Daí um certo grau de ansiedade e solidão observado entre eles. Esses sintomas têm sido observados na faixa etária de 14 e 29 anos, a chamada Geração Z. Jonathan Haidt, professor do Departamento de Psicologia Social da Universidade de Nova York, trata dessas questões no livro The Anxious Generation, a geração ansiosa. Para ele, não há dúvida, a migração em massa para o mundo virtual provoca uma ruptura no desenvolvimento social e neurológico dos jovens. A simples espera pelos chamados likes por uma foto, uma apresentação musical, uma dança, já é motivo de ansiedade. E quando, ao contrário do like, vem uma crítica, muitas vezes cruel, pronto, isso já é motivo de transtorno. Esse é um dos motivos, segundo o professor Haidt, do crescimento acentuado dos problemas mentais entre os jovens. Os estudos científicos já mostram, né, que o excesso de mundo virtual, o excesso de uma vida só dedicada à tecnologia, causa danos cognitivos, danos emocionais. A gente está falando de danos severos, né? Então, a gente já consegue hoje receber no consultório pacientes com depressão, ansiedade generalizada e tem também o burnout tecnológico. São tantas horas na tela que essa pessoa fica dissociada do mundo real. Sim, é preciso intervenções sérias para recuperar essa pessoa. Daqui a pouco, as plataformas online preferidas pelos adolescentes nos Estados Unidos. E ainda, os jovens não saem das redes e os pais estão de olho no que eles estão fazendo.
Jovens norte-americanos admitem que passam tempo demais no smartphone. E pais revelam que estão sempre de olho no que os filhos estão fazendo nas redes. Levantamento realizado pelo Pew Research, um dos mais conceituados institutos de pesquisa dos Estados Unidos, revela como anda o engajamento dos jovens com o universo digital e também como os pais acompanham tudo isso. Entre os dados apurados, destacam-se: 38% dos jovens admitem que ficam tempo demais nas redes. A noção desse fato é maior entre as meninas. 44% delas acham que o tempo gasto no celular é exagerado. 50% dos pais revelam que estão sempre de olho no que os filhos estão vendo ou fazendo nas redes. 32% dos jovens se sentem tranquilos quando estão desconectados, mas 44% admitem que ficam ansiosos. Finalmente, 57% acreditam que deveriam reduzir o tempo gasto no celular. Essas redes sociais, esses aplicativos, eles vieram para ajudar. Tem muita gente solitária, tem muita gente sozinha. Eu acredito que a tecnologia veio para mudar a respeito disso, né? Para você encontrar alguém para se relacionar, você não necessariamente precisa estar fora de casa, você pode fazer isso no seu ambiente doméstico. Tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, que você para mais uma vez de se socializar. Vai ficar quietinho dentro de casa, né? Então, em alguns momentos isso pode ser bom, em outros momentos não muito, né? Porque também eu acredito que nada vai substituir a mesa com os amigos, uma brincadeira, um bate-papo no final do expediente ou no final de semana, porque isso também, gente, isso é muito saudável para a vida do ser humano. TikTok, Snapchat e Instagram são as plataformas online preferidas pelos jovens nos Estados Unidos. 63% dos jovens norte-americanos estão sempre conectados no TikTok. A rede chinesa é a preferida, principalmente entre os adolescentes de 13 a 17 anos. Em segundo lugar, vem o Snapchat, com 60%. E em terceiro, o Instagram, com 59%. O Facebook, que já foi um dos preferidos pelos jovens norte-americanos, caiu de 71% em 2015 para 33% atualmente. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Pew Research. Se os celulares criaram uma espécie de mundo encantado para crianças e adolescentes, para os pais, trata-se de uma séria fonte de preocupação. Problemas como bullying, ansiedade e depressão são apenas alguns decorrentes do uso dos smartphones. Pesquisas apontam para outros riscos, como a exposição a conteúdos inadequados e agressões que afetam a autoestima de crianças e jovens. Diante dessas questões, o grande desafio para os pais é encontrar um equilíbrio entre o controle do uso e um certo grau de autonomia. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!